Boa tarde, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana e eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em Êxodo, capítulo 33, o versículo 14 e o versículo 15. Êxodo, capítulo 33, o versículo 14 e o versículo 15. Quem tiver a Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: Disse, pois, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Então disse-lhe: Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Só até aqui, meus irmãos. O que Deus está falando para mim, para você nessa tarde, meus irmãos, é que muitas das vezes, meus irmãos, Deus ele tem que tirar você de um lugar, meus irmãos, para colocar em outro, para que você venha descansar, meus irmãos. Porque muitas das vezes eu e você estamos num lugar, meus irmãos, que a gente não está tendo descanso, que a gente não está tendo paz, meus irmãos. Aí Deus, é preciso Deus tirar você do lugar para colocar em outro, meus irmãos. Para que você venha ter paz, para que você venha descansar, meus irmãos. Porque para onde Deus mandar eu e você, a gente tem que ir, meus irmãos. Porque Deus sabe o que é melhor para mim e para você, meus irmãos. Porque pode tirarem tudo de mim e de você, meus irmãos. Mas uma coisa não vão tirar, meus irmãos, que é a presença de Deus, meus irmãos. Porque o lugar, porque a bênção não está no lugar, meus irmãos. A bênção está comigo e com você, meus irmãos. E para onde você for, meus irmãos, a gente tem a presença de Deus, meus irmãos. Porque a presença de Deus está comigo e com você, meus irmãos. E para onde Deus mandar você ir, a gente tem que ir, meus irmãos. Porque é a vontade dele que prevalece na minha e na tua vida, meus irmãos. Porque muitas das vezes você se apega ao lugar, meus irmãos. A gente não pode se apegar ao lugar, meus irmãos. A gente tem que aprender a desarmar nossa tenda, meus irmãos. Porque a gente tem que se apegar só a Deus, meus irmãos. E para onde ele colocar aí, você a gente tem que ir, meus irmãos. Para onde ele mandar eu e você, a gente tem que ir, meus irmãos. Porque Abraão, para ser abençoado, meus irmãos, ele teve que sair da parentela dele, meus irmãos. E muitas das vezes é necessário Deus tirar você de um lugar, meus irmãos, que é para nos abençoar, meus irmãos. Porque muitas das vezes você está num lugar que Deus não quer, meus irmãos. Que a gente não está descansando, que a gente não está tendo descanso, que a gente não está tendo paz, meus irmãos. E é preciso Deus tirar você do lugar para colocar em outro, meus irmãos. E que você não venha reclamar nem questionar, meus irmãos. Porque Deus sabe o que é melhor para mim e para você, meus irmãos. E mais na frente você vai entender, meus irmãos. Porque é a vontade de Deus que prevalece também na tua vida, meus irmãos. E para onde você for, meus irmãos, a presença dele vai estar comigo e com você, meus irmãos. Que é o mais importante, meus irmãos. Porque a presença de Deus, meus irmãos, não se compra não, meus irmãos. E quem tem a presença de Deus, meus irmãos, incomoda. Porque a presença de Deus, meus irmãos, não se compra não. A presença de Deus, meus irmãos, tem que buscar, tem que pagar preço. É joelho, é oração, é jejum, meus irmãos. E nem todo mundo quer pagar preço, meus irmãos. Porque nem todo mundo aguenta, meus irmãos. Mas tem pessoas que querem ter a presença, meus irmãos. Mas é de qualquer jeito não, meus irmãos, que você tem a presença não. Porque você tem que pagar preço. Mas nem todo mundo quer pagar preço porque não aguenta, meus irmãos. Mas tem pessoas que, né, que querem ter a presença. E que tem a presença incomoda, meus irmãos. E que tem a presença de Deus, meus irmãos, tem tudo, meus irmãos. Porque a presença de Deus, meus irmãos, ninguém pode tirar de mim de você não, meus irmãos. Pode tirar tudo de mim de você. Mas a presença de Deus, essa ninguém tira, meus irmãos. Porque essa tem que pagar preço. E pagar preço não é para qualquer um não, meus irmãos. Pagar preço não é todo mundo que aguenta não, meus irmãos. E que nessa tarde, meus irmãos, para onde Deus mandar eu e você, a gente tem que ir, meus irmãos. Porque é a vontade dele que prevalece na minha e na tua vida, meus irmãos. Porque muitas das vezes você fica se questionando, se perguntando por quê, meu Deus, por quê? Mas não pergunte por que não, meus irmãos. Porque mais na frente eu e você vamos entender, meus irmãos. Porque Deus sabe o que é melhor para mim e para você, meus irmãos. E é a vontade dele que prevalece na minha e na tua vida, meus irmãos. Porque a gente não tem que se apegar a lugar não, meus irmãos. Porque você tem que aprender a desarmar nossa tenda, meus irmãos. Porque quem tem chamado, meus irmãos, tem que aprender a desarmar a tenda, meus irmãos. Porque a gente não deve se apegar a nada, meus irmãos. Porque tudo fica, meus irmãos. E você tem que se apegar somente a Deus, meus irmãos. Só a Ele que a gente tem que se apegar, meus irmãos. Porque quem tem a presença, meus irmãos, Deus tem tudo, meus irmãos. E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu dessa palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor e tenham uma boa tarde.